Programa aberto para balanço. Oferecimento: Pinguim Grill e Unimed Ribeirão Preto. Olá, boa noite. Começamos mais um Aberto para Balanço e, como prometemos a semana passada, debater alguns casos, debater uma situação da sociedade de uma maneira geral, esses destemperos, esses despreparos que têm acontecido, não só no Brasil, mas especialmente, particularmente, vamos discutir de Brasil, talvez de Ribeirão Preto, se for possível. E eu estou recebendo aqui hoje duas autoridades, eu posso garantir para vocês. Em primeiro lugar, Dr. Ibiraci Camargo, médico, psiquiatra, médico assistente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, professor também em psiquiatria na UNAERP, na Barão de Mauá. Às vezes ele dá tempo para clinicar, às vezes não dá. Doutor, muito obrigado por estar aqui conosco. Obrigado. Viu? Doutor Antônio Alberto Machado, representando o Ministério Público, e eu vou dizer, depois ele sabe por quê, queridíssimo, eu já estou sabendo aí no Ministério Público, no fórum, e não tem nada melhor do que ser querido pelos colegas, viu, doutor? Muito obrigado por estar aqui conosco. Obrigado. Então tá bom. Bom, eu queria começar, doutor Ibiraci, o que está na pauta é esse caso Matsunaga, mais recente, né, doutor Alberto, que chocou demais a população brasileira, de uma maneira geral, com quem a gente possa conversar, né? Um caso riquíssimo em detalhes, desde a trama da morte, até as consequências de como foi cuidado o caso, a tentativa de levar o corpo para outro estado, de separado num posto da Polícia Rodoviária, e enfim, chegar onde chegou. E eu pergunto para o senhor, doutor Ibiraci, por esse caso e pela constância de mais casos correlatos, a sociedade está se perdendo? Eu sinto que essas questões elas são sempre muito complexas, né? Porque uma comparação que a gente faz é quando um crime sujo, por exemplo, acontece numa favela, nós ficamos meio que indignados. Quando isso acontece no meio de uma classe mais privilegiada, isso acaba atingindo a nossa própria ética. E aí nós começamos a questionar quais são realmente os nossos valores, né? Então, eu acho que isso tem mexido muito, sim. Tem mexido muito e isso, assim, acaba nos reportando também a nossa própria condição humana, a nossa própria condição de pais, de chefe de família, não é? Onde, de repente, a gente se indaga, será que isso também poderia acontecer com a gente? Eu acho que essa questão tem acontecido, as pessoas na minha clínica particular têm trazido esse tipo de situação com frequência e se questionando, né? Será que isso também pode acontecer com alguém da nossa família? Então, Antônio Alberto Machado, quer dizer, o Ministério, eu não gostaria de, quer dizer, o senhor fica à vontade. Eu sei que tem um cidadão na minha frente, mas tem um representante do Ministério Público, não é? Quer dizer, e o Ministério Público é uma das entidades mais queridas da população de uma maneira geral. Ontem eu estive num evento do Corpo de Bombeiros, que também é outra instituição fantástica em termos de bem-querer por parte da sociedade, e eu olho dessa forma como representante do Ministério Público. Eu imagino que o senhor não deva conseguir discernir muito quando acontecem essas coisas, a coisa como cidadão e a coisa como promotor, não é? Como é que o senhor tem percebido isso? Como é que o senhor tem percebido isso fora do fórum, dentro do Ministério Público? Como é que o senhor tem percebido esses crimes malucos, essas coisas loucas que têm acontecido? De fato, eu penso que nós vivemos assim numa sociedade, num momento
em que as pessoas estão, de fato, atemorizadas por aquilo que nós chamamos, assim, genericamente de violência, criminalidade. E, portanto, me parece que esta comoção que a violência, a criminalidade acabam gerando, instalam uma espécie de instabilidade, de medo, de insegurança e, em certos casos, até de revolta, né, por parte da população. Portanto, imagine que seja uma sociedade que esteja assim predisposta a lidar com o crime de maneira emocional, né? E, portanto, quando isso acontece, aquelas análises mais racionais, mais equilibradas, mais frias, perdem espaço para a reação e para a proposta que, no fundo, acabam sendo determinadas, né, pelo medo, pela insegurança, pela revolta, pelo desejo de vingança, muitas vezes. Então, imagino que nós estejamos assim numa sociedade em que a análise desses problemas não é uma análise lúcida, ela é sempre feita sob a interferência desses fatores emocionais, desses fatores que causam a turbulência da alma, e, portanto, interferem na análise, na percepção desses problemas. Normalmente, nós estamos atemorizados pelos crimes contra o patrimônio e pelos crimes de tráfico, ou seja, são aqueles que compõem as grandes cifras da criminalidade, os que mais impressionam e atemorizam a comunidade. Crimes como esse que você mencionou, os chamados crimes contra a vida, eles são violentíssimos, né? Eles são espetaculares, eles causam sempre a comoção, mas eles não compõem a cifra alta da criminalidade. Quando eles ocorrem, eles são, assim, por assim dizer, então um pouco mais raros, e quando ocorrem da maneira como você lembrou, nesse episódio do empresário lá de São Paulo, eles têm este outro componente, né, cinematográfico, né, e isto aumenta ainda a comoção. Então nós todos somos atingidos por essa realidade, por essa maneira de, infelizmente, vivenciar a criminalidade e suportar as angústias que isso traz. E como promotor de justiça, nós também sofremos estas influências todas, né? Afinal somos produto do nosso meio, mas temos de, tanto quanto isso for possível, raciocinar de forma um pouco mais racional, porque em algum momento, ou enquanto promotores de justiça, os promotores criminais, sobretudo nesse caso, nós representamos alguns objetivos do Estado, alguns objetivos da sociedade. Precisamos raciocinar mais friamente, mais racionalmente, né? Não nos deixarmos influenciar por esses fatores emocionais que frequentemente desagam em propostas irracionais, como, por exemplo, pena de morte, rebaixamento da maioridade penal, desejos primários de vingança. Então, você perguntou como é que a gente faz para separar as coisas. É muito difícil, né? Mas nós temos de pensar que, diante de quadros assim, o Estado precisa dar respostas equilibradas, respostas racionais, que efetivamente tenham resultados, tanto na punição dos criminosos, que é algo importante, mas, sobretudo, na prevenção do crime. Apuração e prevenção, né? Quer dizer, apurar fatos, que tem fatos aí que não foram nem descobertos até hoje. Doutor Ibiraci, eu vou pegar uma palavra que o doutor Antônio Alberto Machado falou, uma palavra, e vou jogar para o senhor. Predisposição. Não é? Nós estávamos conversando disso há pouco. O indivíduo, quando ele comete esse crime passional ou qualquer um dessa forma, ele não está cometendo aquele crime naquele momento.
Ele carrega uma história na vida dele emocional, é isso? Em primeiro lugar, acho que o Dr. Alberto colocou a situação de uma forma muito clara, né? Porque, felizmente, para todos nós, para toda a sociedade, esses crimes ou esses quadros psicopatológicos não são os mais predominantes, tanto na esfera aí da promotoria, como na esfera também da medicina, não é? Felizmente, casos assim são extremamente raros. Agora, eu penso que o que se passa na vida de uma pessoa para que ele chegue a uma situação como essa tem uma história. Eu acho que as coisas não acontecem assim da noite para o dia. Nós sempre temos que levar em consideração os aspectos biológicos, que seriam aspectos ligados à genética do indivíduo também, os aspectos psicológicos e os aspectos sociais, né? Então, mesmo para nós médicos, muitas vezes nós temos algumas notícias pela imprensa e que, de repente, esses casos acabam chegando até a gente como pacientes, não é? E, na verdade, as coisas não são nem sempre acontecendo do jeito que foi noticiado. Então, para nós médicos, é sempre muito importante nós pensarmos na história de vida. Por que essa pessoa realizou esse tipo de ato? O que se passou na história dele? Em geral, a gente encontra questões muito problemáticas para que a pessoa atinja essa complicação aí na vida dela. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor, doutor Antônio Alberto, se quiser também. Essa pergunta tem de cunho que deve responder a milhares, quem sabe milhões de pessoas, porque o que eu fui não interrogado, mas colocada, a mim foi colocada uma situação que eu não tenho capacidade de responder. Não sei se vocês têm. Mas a população pergunta no bastidor, não a amostra, se casar com uma prostituta já não é um sinal de que pode não dar certo pela vida que essa pessoa tem. Essas pessoas não perguntam isso em público, mas no bastidor todo mundo queria saber isso. O senhor sabe adiantar alguma coisa disso? Olha, eu penso que quem se apaixona por uma prostituta tem muito a ver com a própria história de vida dele, tem tudo a ver com a pessoa. Quem ama uma prostituta, isso pode acontecer até do indivíduo vir a se casar com ela, também vai ter que entender que existe motivações inconscientes para esse tipo de coisa, né? Em geral, são homens que não têm a capacidade de conquista e têm a necessidade do poder, têm a necessidade do controle. Não tem que ficar dando muitas explicações a respeito da sua vida. Isso, com o passar do tempo, vai acabar também se desgastando na medida em que, principalmente, se essa mulher se torna uma esposa, se torna uma pessoa dócil e mãe, isso vai significar para a pessoa que, de alguma forma, ela o conquistou. E a vingança é exatamente essa, ele não aceitar ter sido conquistado. Então ele acaba partindo por uma nova condição, que em geral é também uma outra pessoa que nós, na sociedade um pouco mais aí diferenciada, chamamos de garota de programa, né? Os pobres é que acabam chamando de prostituta, né? E a coisa acaba se repetindo. Agora, existe na nossa área de psiquiatria autores que até acreditam que o homem que prefere, eu queria deixar claro, a preferência, prefere se relacionar sexualmente com mulheres promíscuas, ele seria considerado o que nós chamamos de homossexualidade latente. Eu tenho aqui que lembrar que na psiquiatria a classificação internacional, que é a chamada CID-10 das doenças mentais, ela retirou esse diagnóstico
de homossexualismo. Hoje o homossexualismo não pode ser mais tratado como doente. Mas isso não significa que a pessoa não tenha essa tendência de comportamento, que hoje é tido mais como uma opção de vida. Mas a explicação que se dá é que o homem que prefere se relacionar com prostitutas é que ele vai acabar gozando aonde todos os outros homens gozam. Isso poderia ser considerado, então, uma forma de homossexualismo indireto. Agora, mais uma vez, a história de vida da pessoa é importante. Esse caso que foi apontado aqui do empresário lá de São Paulo é uma situação que se repete, né? Quer dizer, a imprensa ela não noticiou as questões do primeiro casamento desse empresário assassinado, mas o segundo aconteceu através de uma pessoa que ele conheceu na internet, que tinha o seu site e ofereceu seus serviços. E a história se dá, segundo a imprensa, de uma forma muito parecida com essa outra pessoa, né, porque ganhou o carro e já estava partindo para um outro relacionamento com essa também, outra pessoa. Mas era isso que eu queria perguntar ao Dr. Antônio Alberto Machado. Fica muito claro, né, porque a pessoa, mesmo que a primeira não tivesse sido, o que atenua o segundo caso, quer dizer, eu estou falando aqui na percepção do representante do Ministério Público, né? A pessoa que recebe lá milhares de casos de conteúdo emocionais, muitas vezes, dentro do seu gabinete, né? Do que propriamente técnicos em si, né? Acaba desenrolando do lado emocional, né? Essa pessoa, além do primeiro caso, já estava consagrando o segundo caso. Quer dizer, é um cunho emocional completamente, né, doutor? Acho que não há dúvida. O doutor Biraci deixou muito claro isso, né? Que o equipamento emocional da pessoa define a maneira como ele se relaciona com tudo, inclusive com as mulheres. Possivelmente, no geral, o Dr. Biraci pode dizer melhor sobre isso, os homens que têm essa preferência, às vezes são homens também afetados por uma timidez muito grande, né? Então o relacionamento com a prostituta fica mais fácil, não depende, portanto, de um grande desempenho, né, no contato com as mulheres. Algumas outras razões também podem determinar isso, razões de saúde, como por exemplo, impotência, etc. Há muita coisa que interfere nisso, e nós, assim, no Ministério Público, diante desses quadros tão complexos, né, com tamanha profundidade, que só mesmo os psiquiatras e psicanalistas que poderiam com mais segurança. Mas vocês também são psicólogos, de alguma forma? Em algum momento nós acabamos exercendo funções como de psicólogo, de padre, de advogado. Percebendo promotor. Aquele caso que lhe chega, por exemplo, uma separação de um casal, por exemplo, né? Às vezes o senhor acaba percebendo uma situação ali que de repente o senhor resolve a situação completamente diferente daquela proposta pelas partes, não poderia ser isso? Sim, sem dúvida. E a gente vai, de fato, no dia a dia desenvolvendo esta capacidade de perceber por trás dos fatos o que acontece, mais profundamente o que é que determina os fatos. Mas no campo do direito penal, hoje é um avanço nós entendermos que as pessoas precisam ser julgadas pelo fato que elas cometeram e muito mais do que pela pessoa que elas são. Hoje nós falamos num direito penal do fato em oposição a um direito penal do autor. Porque, às vezes, as mesmas características psicológicas, os mesmos atributos, os mesmos traços emocionais que fazem o criminoso, fazem também um herói. Há muitas pessoas que, por exemplo, diante de um crime escabroso, incapazes de cometer um crime assim, fugiriam. Há outros que enfrentariam o criminoso e seriam capazes até de matar o criminoso em legítima defesa própria ou de terceiros num ato de heroísmo. Então, esses ingredientes emocionais
que acabam eclodindo, culminando no crime, eles precisam ser bem avaliados. Isso é muito importante, me perdoe a interrupção, é muito importante porque a gente pode dizer que tudo isso, a penalização, independente do tempo. Porque a justiça, ela permite, as leis permitem, quando a gente fala justiça, a gente não está falando do juiz nem do Ministério Público, nós estamos falando das leis. Elas permitem os recursos, e recursos, e recursos, e recursos, que tem casos que caducam e tem casos que são julgados 15 anos depois, onde a pessoa pode ter tido uma mudança de comportamento, a pessoa pode ter tido uma adequação ou qualquer coisa nesse sentido, mas ela tem que ser julgada pelo que ela fez num tempo passado, não é isso? É isso que o senhor está dizendo com relação à justiça criminal. Exatamente. O ideal era que a justiça criminal desse uma resposta rápida, prestes e, portanto, efetiva, mais eficaz. Isso é o ideal. Agora, a pressa também não é o ideal. Então, a justiça precisa dar essas respostas, mas com serenidade, com calma. E isso, às vezes, supõe um certo recuo no tempo, um certo recuo histórico, para depois melhor analisar e proporcionar, portanto, se for o caso, uma punição, uma absolvição bem pensada. Isso não é uma particularidade da justiça brasileira, que seria excessivamente burocrática, morosa, tardia e, portanto, injusta, né? Você vê que em países do primeiro mundo, às vezes, crimes violentíssimos, punidos com pena de morte, o criminoso fica lá no chamado corredor da morte anos e décadas. Quer dizer, numa evidência de que essas respostas penais severas precisam ser bem maturadas. Então, é um equívoco também pensar que a justiça pudesse ser feita de afogadilho, da noite para o dia, assim que ocorre o crime, já a resposta no dia seguinte. Seria bom... O senhor é contra a pena de morte? Eu sou contra. Seria bom que nós fôssemos capazes de fazer isso, mas os julgadores também são seres humanos. Eles precisam deixar passar, por exemplo, a turbulência, né, que os crimes sempre geram. Então é importante que os processos tenham uma tramitação, digamos, não morosa, evidentemente, não tardia, mas uma tramitação adequada. O senhor é contra a pena de morte também, doutor Irigaci? Eu também sou contra a pena de morte. Algum motivo a mais do que o doutor Antônio Alberto Machado já citou? Eu penso que não, mas eu acho que não é dessa forma que nós vamos resolver os problemas da nossa sociedade. Mas eu sou a favor de penas mais duras, né? Absolutamente não entendo muito de leis, mas eu sinto que nós teríamos que ter muitas outras novas leis aí, principalmente essas leis relacionadas até a crimes que não chegam efetivamente a tirar a vida de alguém, mas que mereceriam uma punição um pouco mais severa, não é? A gente tem visto uma série de situações aí que é uma das coisas que mais tem matado pessoas no nosso país, que é a questão dos acidentes de trânsito, né? E, no entanto, pessoas que tiveram acidentes e foram até condenadas por conta desse acidente continuam dirigindo. Então, eu penso que alguma coisa a mais deveria ser feito. Não sei exatamente o que, talvez o doutor pudesse concordar ou discordar, mas essa questão do trânsito, essa questão do álcool, são questões que, como médico, a penalização de uma maneira geral, já me preocupa muito. Nós vamos voltar, eu vou fazer um intervalo, eu vou chamar o intervalinho, é rápido. No próximo bloco nós vamos voltar por aí, viu, doutor? O que o senhor acha da penalização do Código Penal brasileiro, que tem, às vezes, sofrido atualizações, mas muito lentas, né? Muito morosas. Enfim, nós vamos voltar daqui a pouco. Nós vamos para o intervalo, é rapidinho, nós voltamos então com esse assunto muito interessante no nosso programa Aberto para a Balança. Até já.